A paz do Senhor Jesus, começando mais um programa Conexão Madureira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nova Cruz é uma cidade da região agreste, e aqui nós temos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, liderada pelo homem de Deus, o pastor José de Souza Vieira. Nosso programa tem como direção o irmão Emanuel e a irmã Aline. Hoje na transmissão, aqui, na gravação, melhor, na nossa direção de imagem, está a nossa menina Débora, e apresentando hoje um programa mono, sozinho, a minha pessoa, o pastor Jean de Oliveira. Sou pastor auxiliar aqui nessa igreja. Muito obrigado por você estar conosco. Dê um like, compartilhe, porque o programa de hoje é especial. É uma simples palavra, mas muito importante para a vida cristã, para a salvação da nossa alma. Hoje nós iremos falar das 7 frases ditas por Jesus na cruz. Cada frase dessa tem um significado importante e um impacto extraordinário sobre a nossa vida. Então não saia, fique sintonizado, dê like, compartilhe e comente para que essa mensagem se torne relevante no YouTube e chegue a mais pessoas. Porque você sabe, o programa Conexão Madureira e o canal da nossa igreja é um curso teológico constante, com diversos vídeos, com diversos assuntos importantes para a sua vida, na área teológica, na área de conhecimento, comentários bíblicos e também na área psicológica, porque temos muitos programas aí já gravados, muitos vídeos, e você pode fazer um turismo aí sobre o nosso canal e ver alguma coisa que você precise e você assistir, aprender e ter sua vida edificada. Mas não seja egoísta. Um cristão, ele tem que abençoar a vida de outros. Então, compartilhe esse vídeo, essa mensagem, que ela vai ficar gravada, mas também compartilhe outras coisas que você achou importante para você, que falou para você, que ajudou você, faça com outros. Então, o tema desse programa, que não vai ser naquele esquema podcast, conversa entre duas pessoas, será as 7 frases ditas por Jesus na cruz. As 7 frases ditas por Jesus na cruz. Sim, Jesus, antes de morrer de fato e de verdade, quando estava pendurado na cruz, ele expressou 7 coisas importantes, e os seus significados produzem até hoje um impacto espiritual, um impacto emocional na vida dos verdadeiros cristãos. Então, sem delongas, sem enrolação, nós queremos falar da primeira frase. A primeira frase está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso de número 34. Assim disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sim, Jesus pediu perdão ao Pai para os seus algozes, para aqueles que o maltratavam. Ali na cruz, Jesus pediu perdão. Essa é a primeira frase. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 34. Qual o significado espiritual, teológico dessa palavra para a alma do cristão verdadeiro? É o seguinte significado: na cruz há perdão. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é porque na cruz há perdão. Se você se sente condenado, se sua consciência está lhe espremendo, se vozes ocultas das trevas está tentando jogar coisas, pecados e culpa sobre você, e você já não está aguentando o peso, eu quero dizer que na cruz de Jesus há perdão disponível. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi a primeira grandiosa frase de Jesus na cruz. Na cruz há perdão. Não esqueça disso. Mais pessoas precisam saber disso, e você precisa compartilhar essa mensagem. A segunda frase, são 7. A segunda frase que Jesus disse na cruz do Calvário ainda está no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24, verso de número 43. E o que é que está escrito na segunda frase? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dizia Jesus para um ladrão que estava sendo crucificado ao seu lado. Nós sabemos que o Evangelho de Lucas e os Evangelhos narram que quando Jesus foi crucificado, do lado esquerdo e do lado direito tinha 2 malfeitores, 2 ladrões sendo crucificados. Um jogava em rosto coisas para Cristo Jesus, e o outro repreendeu aquele outro ladrão, e depois
olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, aquele homem, mesmo sendo malfeitor, mesmo sendo ladrão, no momento da sua morte, perto de morrer, ele reconhece os seus pecados, olha para Jesus, enxerga que em Cristo Jesus tem salvação, e ele diz essa palavra. E o que é que Jesus diz para ele? É a segunda frase da cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual o significado espiritual, cristão, teológico dessa frase? O significado é o seguinte: na cruz, a salvação eterna é real. Que coisa maravilhosa. Na primeira frase, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, há perdão na cruz. E na segunda frase que Jesus disse para aquele ladrão que se arrepende de todos os seus feitos maus, na hora de morrer, Jesus disse: ainda hoje, você vai morrer aqui, ladrão, mas ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, perdoado, salvo por Jesus. Então, a cruz de Cristo, ela oferece uma salvação eterna e real. Não é uma salvação irreal, é uma salvação real. Essa é a segunda grande frase dita por Jesus na cruz do Calvário. Essa é a segunda de 7. A terceira frase de Cristo Jesus. Agora nós pulamos para o Evangelho de João. Nós sabemos que existem 4 evangelhos que foram escritos como uma biografia da pessoa de Jesus Cristo, mostrando sua trajetória, do seu nascimento, a sua morte e ressurreição e a sua subida ao céu. Então, quando a gente quer extrair o melhor dos evangelhos da história de Jesus, você tem que ler os 4, aqueles pontos de vista, e fazer aquele apanhado maravilhoso. Então, a terceira frase está em João, capítulo 19, verso 26. Verso 26 em diante, Jesus vai falar a seguinte frase, que eu encurtei ela, a frase bem curta: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Estava Maria, a mulher que Deus usou para gerar Cristo aqui, né? Maria, mãe de Jesus. E estava João, o apóstolo João, ao pé da cruz. E Jesus olha para os dois, né? E olha para Maria e diz: assuma João como filho. E olha para João e diz: assuma João, Maria, como sua mãe. É isso que Jesus está dizendo. Então essa frase, quando Jesus manda Maria cuidar de João e João cuidar de Maria, o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que na cruz ela nos leva à comunhão verdadeira com as pessoas. E comunhão é esse autocuidado. O apóstolo Paulo diz que é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então a terceira frase de Jesus na cruz, ele disse: mulher, eis aí teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, ele estava dizendo: Maria, receba João como seu filho e cuide dele. E dizendo: João, aceite Maria como sua mãe e cuide dela, porque isso é comunhão, cuidar um dos outros. Então o significado dessa terceira frase de Jesus na cruz é que a cruz leva a uma comunhão verdadeira, a uma comunhão real, onde pessoas cuidam de pessoas. Louvado seja Deus. Os irmãos sabem, né, que uma boa parte dos irmãos sabe que eu sou do Natal. Vim para Nova Cruz por causa de um concurso público que eu passei, vim trabalhar e morar aqui. E o que é que acontece? Só veio eu e a esposa, não veio mais ninguém. Não temos ninguém do nosso parentesco. Quem se tornou nossos parentes aqui nessa cidade? Foi justamente os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja foi que nos acolheram. E nós mantemos até hoje essa comunhão com pessoas aqui. E uma vez eu disse para minha mãe que eu tenho pessoas aqui em Nova Cruz, na igreja, que fazem coisas que talvez algumas pessoas do nosso próprio sangue não fariam ou não teriam coragem de falar. Então a cruz, quando Jesus disse essa frase, ele estava dizendo que a cruz leva a comunhão verdadeira com pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós precisamos de pessoas para chorar conosco, para se alegrar conosco, para nos animar, para nos sustentar, para nos abençoar, para nos ajudar em todas as ocasiões. Nós estamos falando das 7 frases de Jesus na cruz do Calvário. Este é o programa Conexão Madureira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, campo de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. Não esqueça, dê seu like, deixe seu comentário, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e tenham suas vidas cada vez mais abençoadas. Vamos agora caminhar para a 4ª frase de Cristo Jesus na cruz do Calvário. São 7. Nós estamos na 4ª frase de Jesus na cruz do Calvário.
Mateus capítulo 27. Já é outro evangelho. Nós já passamos por dois, Lucas e João. Mateus capítulo de número 27, verso 46. Ou se você preferir, para você ter um vislumbre melhor, do 45 ao 49, né? Mas eu quero destacar somente o versículo 46. Olha o que é que diz. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Esta é uma frase longa, mas a sua importância é extrema, e nós colocamos ela aqui na sequência como a quarta frase dita por Jesus na cruz. Deus meu, ele olha para o Pai e clama: Deus meu, por que me desamparaste? Qual o significado cristão, qual o significado espiritual dessa frase que Jesus disse para o Pai: por que me desamparaste? Já que Jesus estava morrendo na cruz e ele estava cumprindo a vontade do Pai. O significado é: a cruz nos coloca em momentos difíceis. Louvado seja Deus. E nesse momento difícil nós podemos esbravejar, mas não desistir de Deus. Jesus esbravejou que o Pai o abandonou, mas ele não desistiu da pessoa do Pai. É isso que ele está nos dizendo. Por mais que pareça que Deus lhe abandonou, por mais que pareça que Deus não está falando com você, por mais que pareça que Deus está distante, Jesus nessa frase está dizendo: não abra mão de Deus, não abra mão do Pai, não abra. Porque você sente, você pensa, você imagina, você sente que Deus está distante, Deus não está lhe vendo, Deus não está lhe ouvindo. Isso não é motivo para você desistir do Senhor, abandonar o Senhor. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas depois o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, estavam pregando, eles diziam que o Pai ressuscitou a Jesus ao terceiro dia. Jesus falou, esbravejou: Deus meu, por que me desamparaste no momento mais difícil da sua vida? Mas ele não desistiu do Pai. E o final foi o triunfo da ressurreição. Então essa frase é para você que está passando por um momento difícil. Grite, entre no seu quarto, grite, esbraveje diante de Deus. Diga até a raiva que você está tendo do Senhor, se você estiver tendo raiva dele, porque parece que ele não está lhe ouvindo, parece que ele... Mas bote para fora. Mas não desista. Não desista de Deus, porque ele é capaz de, em poucos momentos, ele fazer a roda gigante girar. Então essa frase de Jesus, dizendo que Deus o desamparou, é ele dizendo para nós que a cruz nos leva para que nos momentos difíceis nós não venhamos a desistir desse Pai amoroso, desse Pai de misericórdia. Essa é a quarta frase das 7 de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que até hoje traz impacto espiritual para a vida de todo verdadeiro cristão. A quinta frase está no Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 28. Voltamos ao Evangelho de João. O que é que está escrito nessa frase? Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Tenho sede. Essa é a frase. Tenho sede. Qual o significado para nós dessa frase? É que a cruz é lugar da justiça divina. Eu estou falando da justiça divina e não da justiça humana. Olha o que é que diz Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É tanto que quando Jesus disse: tenham sede, foram dar vinagre para Jesus beber, foram dar fé para Jesus beber, ele provou, cuspiu. A sede de Jesus não era a sede de água, mas a sede de ver a justiça divina satisfeita. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. O pecado leva o ser humano à morte física, leva o ser humano à morte espiritual e levará futuramente o ser humano à morte eterna. Então, a justiça divina exige a morte do pecador, por ele estar pecando, ou que esse pecador tenha um substituto para morrer em seu lugar. Nos tempos do Antigo Testamento, sacrificavam-se animais, substituindo o pecado dos seres humanos. Mas agora no Novo Testamento, Jesus veio e ele se oferece como o último e perfeito sacrifício que a justiça divina exige
E ele diz: eu tenho sede. Sede de ver a justiça divina, ela ser satisfeita. E Jesus, pelo seu ato de misericórdia, ao morrer na cruz, ele fez com que essa justiça fosse satisfeita. E todo aquele que se chega a Jesus agora, se entrega a ele, aceita esse sacrifício dele, ele é declarado inocente diante de Deus. A teologia e o Novo Testamento chama isso de justificação. Justificado por sua graça, o favor que nós não merecemos. Temos paz com Deus. É o homem se arrepender de seus pecados, se entregar a Cristo Jesus, aceitando esse sacrifício que ele ofereceu, e todos os pecados dele é cancelado, e agora o pecador impenitente, condenado ao inferno, agora é declarado inocente diante do Pai. Isso é graça, isso é amor, isso é justiça divina satisfeita na sede de Jesus, de querer cumprir a sua missão e satisfazer os anseios da justiça do Pai. Essa é a quinta frase: eu tenho sede, disse Jesus. Que maravilha! Só relembrando, sou o pastor Jean de Oliveira, pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, que tem esse canal que você está assistindo, onde tem esse programa chamado Conexão Madureira. Geralmente é um podcast, mas vez por outra é assim um monólogo trazendo assim uma reflexão, uma palavra importante para a vida das pessoas, tá certo? Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de comentar e de mandar esse vídeo para alguém. Recomendo não somente esse, mas como eu disse, dê um passeio no nosso canal. Tem tantos vídeos, programas que já foram gravados e vídeos importantes que você talvez ali tenha um que se encaixe, que você precise e vai lhe orientar, vai lhe abençoar, vai lhe dirigir para coisas boas. Muito bem, são 7 frases, nós já falamos da quinta frase de Jesus na cruz, faltam 2. A 6ª frase está no Evangelho de João, capítulo de número 19, verso de número 30. O que é que está escrito? Está escrito assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Essa é a 6ª frase. Jesus diz: está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Os teólogos e estudiosos dizem que Jesus disse tetelestai. Em grego significa está consumado. Qual o significado para o cristão? Qual o significado para a nossa alma? Para nós que queremos servir esse Cristo? O significado é que na cruz o preço de nosso resgate foi pago totalmente. Louvado seja Deus. Então, quando Jesus disse está consumado, ele quis dizer está pago, está quitado. Qual era o preço que se exigia para um pecador miserável igual a mim e a você? Era a morte. Era nós derramarmos sangue. Mas Jesus vem, derrama o seu sangue, olha para o Pai, o supremo juiz do universo, e diz: tetelestai, Pai, está pago. O resgate, o preço está pago, está consumado, está quitado. Que coisa maravilhosa. Essa é a frase de Jesus na cruz. Agora, eu digo uma coisa para você. Se você tem uma dívida grande, alguém chega e paga essa dívida, você deve a quem? Essa pessoa que pagou a dívida. Olha, não é? Como é que você paga? Voltando aqui a Jesus Cristo, nada. É graça. É de graça. É por graça. Por meio da graça. É pela graça. Nós não temos outra opção. É entregar a vida de Jesus de corpo e alma e espírito de verdade e servi-lo até o fim das nossas vidas, ou até ele vir nos buscar, se na época da sua volta nós estivermos vivos aqui para sermos arrebatados vivos. Não temos outra opção. Tetelestai, está consumado. A dívida foi paga. Foi quitada o valor do nosso resgate. Nós não merecíamos esse pagamento de Jesus, mas foi de graça, foi por graça que ele fez isso. Essa é a 6ª frase extraordinária, importante na cruz de Jesus para nossas vidas. Presta atenção, que tudo que saiu da boca de Cristo Jesus é para nos abençoar. Até nos momentos mais difíceis da vida dele, lá na cruz do Calvário, ele disse 7 frases que até hoje abençoou, impactam, animam, reanimam, traz esperança para o verdadeiro cristão. Louvado seja o nome do Senhor. E mais pessoas precisam saber disso. E você é o multiplicador dessa mensagem. Ficou aí com você essa parte? Tetelestai, está consumado. É a 6ª frase de Jesus na cruz do Calvário, mostrando assim que ele pagou totalmente o nosso resgate. Isso é tão importante,
Porque para aqueles que se entregaram a Cristo Jesus, o apóstolo Pedro vai dizer em sua primeira epístola que não foi com coisas corruptíveis dessa vida, como prata ou ouro. Pois na época agora ele ia dizer dólar, real ou euro, que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Tetelestai, está consumado, está pago, está quitado. A sétima e última frase de Jesus na cruz do Calvário está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso de número 46. Está disposto assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa foi a última frase de Jesus. Quando ele termina de dizer essa frase, o texto diz: ele expirou. Ele deu o último fôlego e morreu. Mas antes de morrer, ele disse essa última frase: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Qual o significado dessa frase? É onde está a vitória do cristianismo. É onde você vê que o cristianismo, se você quiser chamar de religião, é uma religião diferente. Porque o fundador do cristianismo, o Cristo, morreu. Sim, morreu. Mas ele ressuscitou. Então quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é porque Jesus sabia do plano de salvação. Ele morreria, mas não ficaria confinado no túmulo. Ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Então o significado dessa frase, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é o seguinte: na cruz, a ressurreição é real. Não somente a ressurreição de Jesus, mas a ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo, que morreram por Cristo, um dia também irão ressuscitar. Capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo detalha a doutrina da ressurreição. E diz que Jesus é o primeiro, é as primícias, o primeiro a ressuscitar no corpo imortal, no corpo glorioso, no corpo vigoroso, no corpo incorruptível. Ele é o primeiro de uma série. Aqueles que morreram com Cristo, aqueles que morreram por Cristo, irão também um dia ressuscitar com um corpo semelhante ao dele. Então quando Jesus disse: entreguei ao Pai o meu espírito, ele sabia que ele iria ressuscitar. Então quando Jesus disse essa frase, ele está dizendo que está garantido para o cristianismo, para o cristão verdadeiro, a ressurreição. Na cruz, a ressurreição, ela é real, ela é verdadeira. Então aqueles entes queridos, aqueles amigos que nós sabemos que foram cristãos verdadeiros, que um dia partiram para a eternidade, um dia eles irão ressuscitar, porque a cruz diz que a ressurreição é real. Os santos apóstolos que morreram por Cristo, sim, os apóstolos que andaram com Jesus morreram por Cristo, eles também irão ressuscitar. E nós vamos ver esses santos da Bíblia Sagrada um dia ressuscitados, porque na cruz a ressurreição é real. A ressurreição não é uma esperança vaga, é uma certeza extraordinária, porque assim como Jesus ressuscitou, os cristãos verdadeiros e genuínos também irão ressuscitar. 7 frases importantes ditas por Jesus na cruz, que até hoje move, sustenta, abençoa o cristianismo bíblico e os cristãos verdadeiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Então, vamos fazer aqui um resumo dessas 7 frases. O que nós podemos extrair, fazer uma junção dessas 7 frases para a nossa vida? Que lição final fica dessas 7 frases, dos seus 7 significados da nossa vida? Fica a seguinte lição, olha só. A cruz de Jesus, na cruz de Jesus, nós encontramos perdão, nós encontramos salvação, nós encontramos comunhão, nós encontramos superação de momentos difíceis sem abandonar a Deus, nós encontramos a justiça divina satisfeita, nós encontramos o pagamento da nossa dívida para com o Pai, totalmente quitada, totalmente extinta, e nós também temos a garantia do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos mortos em Jesus. Vou repetir a lição final, o resumo final dessas 7 frases. Elas nos diz que na cruz de Jesus encontramos perdão, encontramos salvação, encontramos comunhão, encontramos superação dos momentos difíceis, sem precisar deixar Deus, sem precisar abandonar Deus. Nós encontramos a justiça divina satisfeita. Nós não precisamos mais morrer
derramou nosso sangue pelo pecado. A justiça divina foi satisfeita com o sangue de Jesus. Nós encontramos o pagamento da nossa dívida com o Pai, totalmente extinta e quitada. E nós encontramos a garantia do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos mortos. Só a cruz de Jesus, ela garante isso. Não existe outra religião. Não. Todos os caminhos podem levar a Deus, mas no juízo final, para a pessoa ser condenada e lançada no lago de fogo. Sim, mas o caminho que leva a Deus, o ser humano como filho, como herdeiro das coisas celestiais do Pai, esse caminho se chama Jesus. A cruz de Jesus é real. A mensagem da cruz é extraordinária. Os efeitos da cruz ainda estão aí abençoando milhões de vidas nesse globo terra. Sua vida precisa se incluir, não pode se excluir, e mais pessoas precisam saber disso. E você tem o dever de compartilhar essa mensagem. Louvado seja Deus. Esse é o programa Conexão Madureira. Sou o pastor Jean de Oliveira, pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz. O nosso pastor se chama José de Souza Vieira. Esse programa está no ar todos os sábados, geralmente podcast, trazendo um tema relevante, importante, esclarecedor para os cristãos e para todos que chegam nele. Mas hoje, por motivos superiores, esse monólogo, essa conversa com você, para trazer um assunto de vital importância para a vida cristã. Mas, antes de encerrar, eu gosto de contar a história, né? Alguém disse, o senhor é um pregador, senão eu sou um contador de história. Geralmente, quando eu estou no microfone, geralmente eu gosto de levar uma história. Porque as histórias, ela traz luz sobre tudo aquilo que nós falamos. Olha que história interessante. Era uma vez uma menina que usava sempre uma cruz brilhante. Uma cruz bem feitinha, brilhante, cintilante. Essa cruz estava com a gargantilha ao redor do seu pescoço. E orgulhosamente ela colocava bem na frente, para todos verem aquela cruz brilhante que ficava sobre o seu peito. Um dia, ela foi abordada por um homem. E esse homem lhe disse, menina, você não sabe? Jesus morreu em uma cruz. E a cruz que Jesus morreu, ela não era bonita como a que você está carregando. Era uma coisa feia, de madeira. E a menina inteligentemente respondeu, sim, eu sei que a cruz que Jesus levava era uma cruz feia de madeira. Mas você não sabe? Tudo que Jesus toca muda e fica belo. Que história maravilhosa. Então, encerro esse dia, esse programa, dizendo para você, permita que o Jesus da cruz, o Jesus das 7 frases, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que garante o futuro do verdadeiro cristão, ele possa tocar todos os dias a sua vida. Pois você recebendo o toque desse Cristo, sua vida vai sempre mudar para melhor. Porque tudo que Jesus toca, muda para melhor e fica belo. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Último apelo desse pastor, dê seu like nesse vídeo. Compartilhe, faça essa mensagem chegar a mais pessoas, né? Tanto para edificar cristãos, fortalecer novos convertidos, como também para evangelizar. Mande nos grupos, mande para sua família. Não é uma mensagem longa, é uma mensagem curta, importante, das 7 frases ditas por Jesus na cruz, seu significado cristão, seu significado para a nossa alma, para a nossa vida, o resumo dela e no final, essa bela história, o que Jesus toca, ele muda. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus projetos, Deus abençoe seus sonhos, que Jesus toque sua vida todos os dias para mudá-la cada vez mais para melhor. Deus abençoe, até um próximo programa.